Olá, gente. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo e para todos os amigos que estão dentro de outro princípio de fé, não é? Porque irmão na fé é os que estão nos princípios da fé do Evangelho. Os amigos são aqueles que estão dentro da religião em outros princípios de fé que não é o Evangelho de Cristo. E eu quero convidar vocês agora a analisar o que eu vou aqui esclarecer. Eu vou fazer um esclarecimento diante das minhas ministrações que eu faço, dos trabalhos de instruções, de ensinos. E alguém entende muitas vezes mal por não analisar o que houve, pegar logo de primeiro as coisas que houve e fazer um juízo. Nós precisamos analisar o que a gente ouve, não julgar precipitadamente, mas ter o cuidado de analisar e observar para entender o que é que a pessoa está passando, qual o objetivo dela, o que é que ela está me levando a olhar dentro de cada pregação. Então, as pregações que eu faço, eu advirto e esclareço muito as pessoas sobre a questão do conceito de igreja, sobre a questão do princípio que eles vivem no entendimento do líder chamado pastor, da vida de igreja, dos trabalhos de igreja. E quando eu trabalho levando esclarecimento sobre isso, eu não estou levando ninguém a deixar de estar numa igreja, eu não estou levando ninguém a deixar de estar se reunindo com um líder, um pastor, um palestrante, seja quem for a pessoa que esteja ali ministrando o ensino. Eu não estou dizendo a você que não honre essa pessoa. Eu não estou ensinando ninguém a desonrar, a não se submeter. A palavra de Deus nos manda submeter aos vossos pastores. Agora, quem são esses vossos pastores? A palavra de Deus não está trazendo aqui no sentido de líder religioso de nenhuma religião. Eu quero explicar isso. Gente, o que eu prego em relação a esse conceito de igreja que é pregada para o povo dentro das religiões é que as pessoas estão sendo ensinadas dentro desse conceito de igreja de uma forma errada. Estão errando o alvo, estão trocando os valores, estão mudando o princípio. Quando eu falo em relação sobre essa questão de igreja, é que muitos pastores ensinam o povo o princípio de igreja é um ambiente, um lugar, uma instituição, um ambiente como esse que eu estou aqui, ó. Um ambiente como esse que eu estou aqui, ó, tá vendo? Eu estou dentro de um ambiente. Esse ambiente pode ser usado para congregação dos irmãos para aprender a palavra. Agora, eu não posso pegar esse ambiente e fazer desse ambiente um lugar místico, chamando de casa de Deus, chamando de lugar santo e sagrado, dizendo que esse ambiente é o lugar onde eu encontro a Deus, ensinando para o povo que aqui é o lugar que eu sirvo a Deus, e até chegar a dizer que se não tiver aqui não é salvo. Então, esse é o trabalho que eu faço, esclarecendo sobre essa mentira que as pessoas pregam dentro desse contexto de igreja, o ambiente, tá certo? Eu não digo a ninguém que não congregue, é importante congregar, mas congregar dentro do propósito, do ponto principal, que é a palavra. Porque o ponto principal de congregar não é o lugar, não é o ambiente. Hoje eles estão estabelecendo tudo no ambiente. Eles priorizam o ambiente, aonde mistificam, aonde diz que é casa de Deus, aonde centraliza todo o viver do ser humano no ambiente, aonde centraliza tudo de Deus, milagre, busca, adoração no ambiente. Isso que é maldito e anátema. Eu prego contra esse ensino. Eu não sou contra você se congregar em um ambiente, seja na igreja, seja em outro lugar qualquer, sobre a direção de uma pessoa que está ali na frente para ministrar a palavra, não. Agora, porém, que você vigie com essa pessoa que está na frente, ministrando a palavra, seja pastor, papa, padre. Se essa pessoa não traz o Evangelho de Cristo, você não pode se submeter e nem seguir a instrução do ensino
que essa pessoa está passando. É isso que eu prego, porque ele não é autoridade para você que é cristão em Cristo. A autoridade para nós, igreja, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é o líder religioso de nenhuma religião. A autoridade para nós, igreja, é Cristo, a palavra dele. E aquele que está na frente, com a vocação, se é que tem, para ensinar e transmitir, aplicando o ensino da doutrina de Cristo, o ensino de Cristo para o povo, nós temos que honrar esta pessoa. Nós temos que estar vigiando com esta pessoa, porque essa pessoa não é a verdade. Essa pessoa que está ministrando não é autoridade. Essa pessoa que está ministrando, ele tem o dever de ministrar a palavra de Deus, que é a autoridade que nós devemos estar submissos. Não é a pessoa, é a palavra. Se a pessoa que está ministrando a palavra não ministra a palavra de acordo com a palavra, você não pode ouvir essa pessoa. Essa pessoa tem que ser repreendida. Nós não podemos aceitar e temos que se afastar dela. É o que a palavra nos ensina. Se alguém vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse não tem a Deus, porque prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. Ele não se mantém fiel ensinando o que o Evangelho ensina. Ele adiciona, ele acrescenta, ele manipula, ele falsifica, ele cria outro meio, ele bota outros métodos, mas não se mantém no Evangelho de Cristo. Então é isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu levo nas minhas instruções. Eu não ministro, eu não prego com rebelião contra pastores, líderes de nenhum grupo religioso. Eu não prego para dizer a você que não esteja dentro de nenhuma congregação, instituição religiosa. Seria bom se você estivesse nessa congregação, na direção do ensino desse líder, aprendendo de Cristo, sendo formado discípulo de Cristo, recebendo conhecimento do Evangelho, sendo instruído na doutrina de Cristo. Seria bom. É isso que eu falo. Se você está dentro de um ambiente religioso chamado igreja, salão do reino, seja lá catedral, seja qual for o nome do ambiente que você dá, se esse homem que está nesse ambiente, liderando o ensino, ministrando o ensino, se ele não está te ensinando a doutrina de Cristo, então você, se você continuar aí, você vai permanecer no anátema, meu amigo, porque você está indo para um local sendo instruído não para a edificação da sua fé. Você está recebendo maldição, um ensino contrário que não é o de Cristo. Você está sendo formado num ensinamento que vai corromper o teu entendimento da verdade. É isso que eu prego, é isso que eu exponho, é isso que eu esclareço, é isso que eu combato, é isso que eu reprovo e condeno. É o que estão pregando dentro das igrejas, é o que os líderes estão levando para o povo crer, que eles são autoridade, que o povo tem que se submeter a ele, que o povo tem que estar debaixo da cobertura espiritual deles, porque eles é a autoridade espiritual, o canal da bênção para o povo. É mentira, é isso que eu digo. Eu não prego que você não tem que estar dentro de um grupo submisso ao que está lá na liderança. Agora, deixa eu te fazer uma observação aqui. Todo grupo tem que ter uma liderança. Isso é a organização que Deus deixou. No mundo, a família tem uma liderança que é o pai. A mulher tem uma liderança que é o marido. Os filhos têm uma liderança que é o pai. Uma escola tem uma liderança que é a diretora. A sala de aula tem uma liderança que é o professor. Um time de futebol tem uma liderança que é o técnico. E dentro do campo tem uma liderança que é o capitão do grupo. Então todo grupo tem que ter uma liderança, porque senão fica desorganizado. Essa liderança, ela é estabelecida para conduzir a organização, para transmitir, né, o conhecimento, a direção para o grupo. Aí, agora eu vou chegar na igreja. A igreja de Cristo. Eu não estou falando da igreja dos homens, porque toda religião tem uma liderança. A religião católica tem uma liderança suprema, que é o pastor, o papa, que dizem que é o pai deles da fé, o paizinho que eles chamam. Já está errado o nome papa, porque o nome papa quer dizer papai. E Jesus nunca mandou chamar ninguém de papai. Papai só um, que é Deus. Papa quer dizer papai, aquele que é o santíssimo do povo. Então vamos lá. Toda religião tem um líder. O Papa é o líder supremo da religião católica romana.
E na sequência vem os líderes das congregações, que são os padres. O povo tem que se submeter a ele. Tem. Dentro das religiões diversas, tem os líderes, tem os pastores presidentes. Por exemplo, na religião evangélica, tem os pastores presidentes, que é o soberano de todo o sistema denominacional que ele ali está governando. Mas fora o pastor presidente, tem os outros pastores, tem dirigente, tem isso, tem aquilo outro. E todos têm que se submeter à direção desses homens. Amém? Ele é a autoridade desses grupos. Agora vem cá comigo, o mais importante que eu quero que você entenda. Em relação à igreja de Cristo, pessoas, nós temos que estar congregados sobre uma autoridade, sobre um governo, uma direção. Não é do pastor, não é do papa nem do padre, não é de nenhum líder religioso. Nós, igreja, temos que congregar sobre uma submissão de autoridade, a quem devemos estar pronto a receber a instrução, a orientação e ser guiado por Jesus, que é o cabeça da igreja, que somos nós, pessoas que estamos em Cristo, igreja de Deus. A autoridade desta igreja é Jesus. Mas, irmão Wellington, e o pastor? Jesus não deixou? Jesus não disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas? Jesus não colocou Pedro como pastor? Não nesse sentido que os pastores das igrejas colocam para vocês olhar para eles. Jesus não botou Pedro como soberano do grupo. Jesus não colocou Pedro como autoridade espiritual do grupo. Jesus não colocou Pedro como maioral do grupo para exercer autoridade e domínio sobre o povo. Jesus não colocou Pedro dentro desse propósito, com esse princípio. É aí que eu quero que você entenda o que eu estou aqui mostrando. Os pastores dessas igrejas, os líderes religiosos das religiões, eles colocam isso para vocês. Eles se colocam como autoridade, como maioral, como imagem de Deus, para vocês se submeter a ele. Não. Nós, membros do corpo de Cristo, igreja de Deus, nós temos que estar submissos à única autoridade da nossa vida de fé com Deus, que é Cristo. A única autoridade espiritual para a nossa vida cristã é Cristo. Agora nós temos que honrar, escute isso, nós temos que honrar, nós temos que respeitar aqueles que estão entre nós ensinando. E a gente tem que perceber quem é que está ensinando corretamente a palavra para nós, porque nem todos foram chamados para o ministério do ensino da palavra, nem todos. Esse é um dos problemas, que muita gente quer ser pastor, quer ser líder, quer dirigir, quer ensinar, quer instruir, mas não tem o chamado, a vocação, não tem habilidade com a palavra, não maneja bem a palavra, não sabe preparar uma defesa apologética contra as heresias que se pregam, que vêm contrariando a verdade do Evangelho, não sabe defender os irmãos de um conceito, de um ensino, de uma direção errada, não sabe aplicar o ensino para a defesa na igreja. O que eles sabem é criar movimento, visão e revelação. O que eles sabem é criar culto de poder, de campanha, de marcha, de libertação. O que eles sabem é fazer show e teatros dentro do grupo religioso. E nós que fomos chamados com o ministério da palavra, nós fomos chamados para ensinar, corrigir, instruir, reprovar e condenar tudo aquilo que entra no meio cristão como verdade de Deus, que não condiz com o Evangelho. Nós temos que fazer a defesa, defendendo a fé verdadeira, fazendo o bom combate da fé, diante das heresias, diante das doutrinas de demônios, diante do falso evangelho, diante dos falsos mestres que pregam doutrinas de demônios, falsos ensinamentos. Nós temos que estar pronto para combater isso. E isso só se faz com quem está apto, com quem é capaz, com quem tem a vocação, com quem sabe manejar a palavra para fazer uma defesa da fé. Porque tem muita gente que não sabe fazer a defesa da fé e começa a entrar em discussão religiosa. Não porque você está errado, o certo é esse, o certo é aquele. Nós não devemos debater o achismo. Nós não devemos debater dentro do que a gente entende, acha ou pensa. Nós devemos fazer um trabalho de refutação, de defesa da fé,
com o princípio da palavra, usando a palavra, chamando o homem para olhar a palavra, mostrando seu argumento na palavra. Não é entrando em discussão religiosa. Você é um falso profeta, eu sou o verdadeiro. Você não é de Deus, eu sou. A sua igreja é a falsa, a minha é a verdadeira. Não, não é nesse ponto, não é nesse princípio que a gente tem que entrar. Deus, Ele chamou pessoas a quem Ele vocacionou para o ministério da palavra, para essa finalidade entre a igreja, para que edificasse a igreja com o ensino, com a aplicação, com a instrução da verdade do Evangelho. Deus não colocou ninguém como maioral no meio do povo dele, não. Deus não levantou ninguém como autoridade espiritual no meio do povo dele, não. O povo de Deus, que são aqueles que creram em Jesus, que são membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, nós temos que estar submissos à autoridade de Cristo em todo o tempo. Nós temos que jurar fidelidade, não é a doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo, que nós como igreja temos que viver e perseverar nela, para se manter na salvação. Nós temos que ter fidelidade a Cristo, não é a pastor nem a igreja de nenhuma denominação ou instituição. Nós temos que ter fidelidade a Cristo, guardando a palavra de Cristo, sendo fiel até a morte. E se alguém está em nosso meio que não ministra segundo o Evangelho de Cristo, devemos nos apartar dele, repreender esse cidadão, condenar seu ensino, porque ele não está dentro da autoridade de Deus. Ah, mas ele é pastor, a autoridade é ele. É mentira. Todos são membros, e todos os membros que formam a igreja de Cristo têm que estar submissos à autoridade que é Cristo, a cabeça. A cabeça é Cristo, não é papa, nem padre, nem pastor presidente. Todos são membros, todos são iguais, não tem maior e nem menor, não tem mais autoridade e menos autoridade. O próprio Jesus disse isso, que entre nós não deve ter quem exerça de autoridade, de domínio sobre nós. Quem quiser ser o maior, torne-se o menor. Quem quiser ser servido, que sirva. Jesus ensinou isso, irmão. Agora hoje, os líderes religiosos, com a ganância do poder, a vaidade do poder, a ambição do lucro, da posição que eles estão, eles colocaram o povo sobre o jugo deles. Os líderes religiosos, seja evangélicos, católicos, espíritas, budistas, mormons, todos eles cobram do povo a autoridade e submissão do povo a eles, porque eles se colocam para o povo como autoridade de Deus, como supremo entre o povo, a quem o povo deve estar submisso. Eles querem cobrar do povo submissão a eles, aonde esses líderes exercem sobre o povo domínio, autoridade, são prepotentes, arrogantes, soberbos. E se o povo não se submete a eles, eles amaldiçoam o povo, dizendo que por causa disso Deus vai amaldiçoar o povo. Eles usam desse argumento espiritual. Se você não for fiel ao seu pastor, você vai sofrer as consequências. Deus vai colocar você no estreito, Deus vai te cobrar. Eles criam esse argumento para coagir as pessoas a se manter fiel a eles, a acreditar em tudo que eles dizem sem questionar. Só quem é inquestionável é Jesus, a palavra dele. Mas seja quem for o homem, é questionável. Temos que questionar, temos que contrariar, usar o senso crítico, porque o homem se corrompe. Quantos que Deus chamou, deu a vocação e se corromperam, abandonaram o chamado por causa da cobiça, por causa da ganância, por causa do lucro, por causa do negócio que vê o povo, um grande negócio para eles prosperarem, e se corromperam da verdade do Evangelho. Não tem mais compromisso com o Evangelho, não estão mais dentro do trabalho da obra do reino de Deus. Eles criaram seu reino, eles criaram seus altares, eles tomaram o lugar de Cristo entre o povo, sobre o povo, ó. Eles colocaram-se no púlpito, no altar, e o povo lá embaixo, para estar submisso e reverente a eles. Eles tomaram o lugar de Cristo, usurparam o poder de Cristo e a autoridade de Cristo para a igreja, cobram da igreja a submissão a eles, se colocam como autoridade de Deus para a igreja, se colocam como guia do povo. Não é eles o guia do povo,
Nós não devemos ser guiados por pastor, por papa, por padre, por nenhum líder religioso. O nosso guia é Jesus. E qualquer líder religioso que não esteja transmitindo para nós a direção de Cristo, o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, não se deixe guiar por esse líder, porque ele não está guiando você na direção de Cristo. Ele está tirando você de Cristo, porque está levando para você uma direção contrária a Cristo. Você está indo a Ele, você está indo à igreja, você está indo à obrigação religiosa, você está indo a culto, você está indo a sacrifício religioso, você está indo a penitência, obrigação, flagelo, ritual, cerimonial, mas a Cristo não. Não deixe esses líderes desviar você de Cristo, irmão. Você tem que ir a Cristo, estar em Cristo, seguir a Cristo, porque Cristo é o alvo, é o lugar, é o mestre, é o guia, é o pastor, é a luz que nos guia neste mundo de trevas, é Cristo. E eu, como ensinador, eu tenho que levar para você a luz de Deus, a palavra, Cristo. Não é o que eu acho, não é a linha de pensamento doutrinário da minha igreja, não é o conceito doutrinário pregado pelo meu pastor, presidente, pela minha igreja. A única doutrina que nós, a igreja de Cristo, temos que seguir e perseverar nela, jurando fidelidade, sendo fiel até a morte, é a doutrina de Cristo, irmãos. Não é a doutrina de Calvino, não é a doutrina de Armínio, não é a doutrina da igreja Assembleia A, B, C, Batista, Presbiteriana, Adventista, Congregação Cristã do Brasil, não é a doutrina da Universal, não é a doutrina do pastor Malafaia, não é a doutrina de Nicodemos, não é a doutrina de Adir Macedo, não é a doutrina de Valdomiro, não é a doutrina do pastor A, B, C. A doutrina que nós devemos estar submissos e sendo guiado por ela, e sendo fiel, jurando fidelidade, andando por ela, é a doutrina de Cristo. Mas o que é que os pastores fazem? Se você não se submeter à doutrina deles, dentro da igreja deles, vocês não têm parte com eles. Vocês são disciplinados e desviados do meio deles. Eles querem que vocês estejam submissos à doutrina da igreja deles. E é por isso que eu digo, se você quer viver fiel estando dentro de uma instituição religiosa, você nunca vai ser fiel a Cristo. Para ser fiel a Cristo, tem que estar na doutrina de Cristo. Não é na doutrina de nenhum pastor, papa, padre. Não é na doutrina de nenhum líder religioso. Eu vi um pastor de um ministério evangélico pregando e ensinando na igreja para os seus discípulos que se eles não fossem fiel à doutrina da igreja, não fazia parte da igreja, mas a igreja dele, não é a igreja de Cristo. Para você fazer parte da igreja de Cristo, você tem que ser fiel à doutrina, não é da igreja de ninguém, é a doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja. E hoje as pessoas que estão dentro da igreja têm que estar dentro da regra, do princípio, dos valores, da doutrina da igreja, do ministério, da instituição que ele está. Quem está na igreja adventista tem que cumprir e viver dentro da doutrina da igreja adventista, que não é a doutrina de Cristo. Quem está na igreja evangélica, Congregação Cristã do Brasil, tem que se moldar, tem que estar, tem que se conduzir, ser fiel à doutrina da igreja Congregação Cristã do Brasil. E a doutrina da igreja Congregação Cristã do Brasil não é a doutrina de Cristo. Quem está na igreja Assembleia que diz que é de Deus, tem que estar submisso à doutrina da igreja Assembleia que diz que é de Deus. Mas a doutrina da Assembleia que diz que é de Deus não é a doutrina de Cristo, e por aí vai. Quem está na igreja de Mórmon tem que se submeter à igreja de Mórmon. Quem está na igreja católica tem que se conduzir, instruído na direção da doutrina da igreja católica. E a doutrina da igreja católica, a doutrina da igreja de Mórmon, a doutrina da igreja do Testemunho de Jeová, do grupo lá religioso, do Salão do Reino, daquela seita, não é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo condena, reprova a doutrina da igreja católica, a doutrina das igrejas evangélicas, a doutrina da igreja de Mórmon, a doutrina de qualquer igreja ou religião. A doutrina de Cristo reprova e condena todas essas doutrinas de qualquer igreja ou religião. É por isso, meus irmãos, que eu digo isso a vocês. É nesse propósito que eu chamo vocês. Se vocês não tiverem a doutrina de Cristo, vocês estão perdidos da salvação. Não adianta dizer, não, eu sou da igreja evangélica, Assembleia de Deus.
Eu sou da Igreja Evangélica Congregação Cristã do Brasil. Eu sou da Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia. Eu sou da Igreja Católica. Eu sou do Testemunho de Jeová. Eu sou dos mormons. Não adianta, isso aí não vai levar você a Deus. Se você não tiver sendo instruído e se conduzido numa vida de entendimento com Deus pela doutrina de Cristo, vocês estão perdidos. Paulo vai dizer isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16. Paulo vai advertir Timóteo a cuidar da vida dele na doutrina. Essa doutrina é a de Cristo. E se alguém não está dentro dessa doutrina, não pode ser salvo. Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Ou seja, permanece no caminho da salvação, para chegar até o fim e receber essa salvação eterna. Nós estamos no caminho da salvação. E cuidado para não se desviar desse caminho. E como eu me desvio? Apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios, vivendo o evangelho anátema, praticando instruções de heresias, de perdição, que tira você da direção da salvação, da instrução verdadeira, que é a doutrina de Cristo. Isso é muito sério, irmão. O apóstolo Paulo chega a dizer aos irmãos na igreja em Roma, aos romanos, Paulo vai dizer: notai, os que entre vós causam dissensões e escândalo contra a doutrina, aparta-te dos tais. Romanos 16, 17. Paulo vai advertir os irmãos sobre isso, a observar quem é que está ministrando contrário à doutrina, pervertendo a doutrina, escandalizando a doutrina, criando outros métodos, criando outros meios, aplicando outros caminhos diante daquilo que a doutrina ensina. Se alguém não permanece naquilo, não tem a Deus. O apóstolo João vai dizer isso na sua segunda carta, no versículo, porque não tem capítulo, no versículo 9 ao 10. João vai dizer: se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é na doutrina de igreja A, B, C, de apóstolo, de profeta, de teólogo, é a doutrina de Cristo. Aprenda isso. Analise, examine se sua vida está sendo guiada, formada, instruída na doutrina de Cristo. Porque se não tiver, você está vivendo uma vida de fé em Deus vã, está vivendo uma vida reprovada, está perdida de Deus até agora. Porque o apóstolo João vai dizer: se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Não o recebais, nem tampouco o saudeis como irmão na fé, porque eles não estão na fé. Eles estão sendo usados por Satanás para tirar vocês da fé, da direção com Deus, no entendimento, na instrução e na doutrina, porque eles estão pregando uma doutrina de demônio que não é a de Cristo. Cuidado, irmão. O apóstolo Paulo vai advertir a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, no versículo 3 ao versículo 5. Por favor, meu irmão, dê uma lidinha nesse contexto, nesse texto, no contexto. Dê uma lidinha nesses textos que eu estou falando. Examine as escrituras. Seja prudente, cuide da tua fé em Deus. Vai buscar o conhecimento de Deus. Vai buscar a Deus. Vai se fortalecer de Deus. Vai se encher de Deus. Vai estar cheio da graça de Deus. Não é dentro de culto de nenhuma igreja. Não é por meio de nenhum ritual religioso, de formalidade, de manifestação, de atividade de culto de igreja. Vai te encher de Deus no conhecimento dele pela palavra. Pega a palavra, vai examinar, vai ler. Te dedica a buscar o conhecimento e aprender de Cristo. Tua vida com Deus não é dentro de culto de igreja. É quando tu se propõe a ter prazer em ler e meditar na palavra de Deus, para buscar o conhecimento de Deus. Tu só vai receber de Deus quando tu buscar dele o conhecimento na palavra. Ah, eu vou buscar de Deus uma bênção, vou buscar de Deus uma resposta. Aonde? No culto, na igreja, no culto de vitória, no culto de revelação, no culto de profecia. Você está perdido. Isso tudo é evangelho anátema. Isso tudo é maldito. Está tirando você do entendimento e da vida com Deus verdadeira. Vá buscar o conhecimento de Cristo, a doutrina de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, irmão. Leia aí esse texto, por favor, que eu vou citar aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo,
capítulo 6, versículo 3 ao 5, Paulo vai dizer: se alguém não permanece nas fiéis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e se prega uma doutrina que não seja conforme a doutrina de Cristo, é soberbo, não tem a Deus, delira a questão de assuntos, está apartado de Deus pelo seu entendimento corrompido. Paulo vai dizer: se afastem deles, se afastem deles. O povo hoje não, está indo ao encontro deles, desses mentirosos, que se colocam como Deus, como autoridade de Deus para o povo, se colocam como profeta de Deus, mas são do diabo, porque não estão levando para o povo, e nem levando o povo a Cristo, e nem instruindo o povo na doutrina de Cristo. Estão levando o povo para dentro das suas igrejas, fazendo o povo ser discípulo deles, estar submisso e seguindo a eles, e o povo está indo após eles, e desviado de Cristo. Você tem que se afastar deles, é o que a Bíblia diz, e tem que se conduzir a Cristo, por meio da doutrina de Cristo. É isso que nós temos que cuidar na nossa vida. Esse é o cuidado que nós temos que ter, é a prioridade, irmão, da nossa vida, é cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo. E isso eu tenho que ter o cuidado examinando, analisando, aprendendo de Cristo na palavra dele, nas cartas apostólicas, o que os apóstolos ensinaram para uma vida de fé com Deus, daquele que já está em Cristo. Como eu tenho que me comportar, o que eu tenho que ter cuidado. Eu acho interessante, para encerrar, abre a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e o 2. Irmão, escuta o que Paulo vai advertir os irmãos. E eu quero explicar para você o contexto desse texto que eu vou ler. Paulo aqui vai fazer uma defesa diante de uma doutrina maldita que estava sendo pregada no meio dos irmãos, que estava pervertendo o entendimento dos irmãos da doutrina de Cristo, da verdade do Evangelho. Estavam pregando um ensinamento que não condizia com a verdade do Evangelho. Estava corrompendo o entendimento dos irmãos. E Paulo agora vai trabalhar a defesa para os irmãos, advertindo eles. E olha o que Paulo vai dizer, começando no versículo 1 e o 2 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer: irmãos, o Evangelho que eu vos notifiquei, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer, tal como eu tenho vos ensinado, se é que não creste em vão. Irmãos, pare um pouco agora e vai entender o que Paulo está advertindo os irmãos aí. É preciso você se deter na palavra, orar, pedindo ao Espírito Santo, em nome de Jesus: abra o meu entendimento, Espírito Santo, me ajuda a entender o que essa palavra está me advertindo e me ensinando, me ajuda a estar com a minha direção na verdade. Espírito Santo que está em mim me selando, que é o meu guia, que me guia na palavra, me ajuda a entender a tua palavra para não me desviar dela. Ore dessa forma, não fique preso na dependência do ensino do teu líder, do teu pastor, do teu papa, do teu padre. Ore para que Deus lhe dê o entendimento, abra o seu entendimento, que a luz de Deus ilumine o seu entendimento, para você conhecer a verdade e ser liberto da mentira que vocês estão vivendo, sendo instruído, se conduzindo pelos ensinos dos homens dentro das igrejas. É isso que eu prego. Eu não prego contra as igrejas. Não pode estar num lugar? Pode. É importante se congregar em um ambiente. É importante ter uma pessoa que esteja liderando com responsabilidade, compromisso, no reino de Deus, ensinando a palavra. É importante. Agora vocês têm que vigiar com esse que está ensinando. Não é ficar submisso a ele, não. É vigiar o que é que ele está ensinando. Se não for o Evangelho de Cristo, vocês têm que se afastar dele, condenar e reprovar. Está entendendo? Não é ficar sob a autoridade dele porque ele diz que é homem de Deus. É não. Homem de Deus é quem ensina a palavra. E nós não fomos chamados para estar submisso, subjugado, seguindo a nenhum homem que diz que é de Deus. Nós somos chamados para seguir a Cristo.
está sob submissão de obediência a ele pela palavra dele, não é a ele por meio de líder religioso. É importante, eu vou repetir, porque isso é importante explicar. Você foi chamado, eu fui chamado, nós que somos a igreja, membro do corpo de Cristo, somos chamados para seguir a Cristo sob a autoridade de Cristo. Não é para seguir a Cristo sob a autoridade de pastor nenhum dentro de igreja. Nós temos que seguir a Cristo sob a autoridade de Cristo. Se esse pastor, esse líder religioso de qualquer religião não está ensinando a doutrina de Cristo, não se submeta à autoridade dele, não siga a ele. Quer um conselho que a palavra diz? Se afasta deles. Então, vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer: irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, Paulo foi para lá anunciar. Anunciar é informar, é comunicar. O evangelho é uma informação. Paulo não pregava igreja nem vida de igreja para ninguém. Paulo pregava o evangelho para o povo crer e ser salvo. Paulo não pregava a igreja para o povo estar dentro dela praticando obra religiosa para ser salvo. Paulo pregava o evangelho. E aqueles que criam se congregavam para aprender o evangelho, porque tinha a vocação para ensinar. Não era preso a um sistema, a uma liderança do homem, a autoridade do homem, dentro de uma vida sistemática, formal, no legalismo religioso. Quem aderia à fé se congregavam sob a autoridade de Cristo, para receber o ensino da palavra por aquele que tinha vocação para ensinar. Não era para estar sob a autoridade dele dentro da igreja. Amém? Então Paulo vai dizer: o evangelho que eu vos tenho pregado, anunciado, nesse evangelho que vocês creram, nesse evangelho que vocês permanecem, por esse evangelho que vocês serão salvos, se permanecer nele, como eu tenho ensinado a vocês, se é que vocês não creram em vão. Por que Paulo disse isso? Porque estavam pregando um outro evangelho, estavam levando um outro conceito doutrinário, que não estava de acordo com o evangelho que Paulo pregou. É por isso que Paulo vai dizer: se vocês crerem nesse evangelho, vão sofrer. Se vocês não permanecerem no evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. Não adianta dizer eu creio em Jesus, está seguindo a doutrina da igreja evangélica, católica, espírita, budista. Não adianta. Você só é salvo se crer em Jesus e andar na doutrina de Cristo, no evangelho. Não é dizer que creu em Jesus e ir para uma igreja, ser formado e viver a formalidade religiosa de doutrina de igreja. Então Paulo vai dizer isso, irmão. Vocês só podem ser salvos. Eu me pego aqui. Isso é muito importante. É aí que eu mantenho a minha vida com prudência. É aí que eu tenho a esperança da minha salvação. Não é dentro de uma igreja como ensina, né? O que é que o povo hoje é ensinado? Você só é salvo se for batizado. Você só é salvo se estiver na igreja. Você só é salvo se der o dízimo, se guardar o sábado, se cumprir a formalidade, se estar submisso na legalidade religiosa. Você só é salvo se estiver sob a autoridade de um pastor dentro de uma igreja. É isso ou não é que o povo está aprendendo? Mas o que é que Paulo pregou? Vocês só serão salvos se permanecer, não é nem igreja, não é sob a autoridade de pastor. Paulo vai dizer: vocês só serão salvos se permanecer no evangelho. Esse evangelho que eu tenho pregado, não é esse evangelho que estão pregando por aí não, viu? Vocês têm que vigiar para não ser levado por esse caminho maldito. Se mantenha fiel ao evangelho, à doutrina de Cristo, que é por ela que você é salvo. Porque você tem que entender uma coisa: você creu em Jesus para ser salvo, e você tem que andar guiado por ele. E você não anda guiado por Jesus para ser salvo dentro de nenhuma igreja, por doutrina de nenhum pastor, papa ou padre. Para você continuar nessa salvação e alcançar ela no final, você tem que andar guiado por Cristo. E você só pode andar guiado por Cristo se você estiver sendo instruído e conduzido, aprendendo de Cristo, na doutrina de Cristo, pelo evangelho de Cristo. Então é isso que Paulo vai dizer, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Se vocês não tiverem perseverando e estando nesse evangelho que eu preguei para vocês, vocês não podem ser salvos. Porque naquele momento, dentro desse contexto, os irmãos estavam sendo contaminados com uma doutrina que levava os irmãos a acreditar que não existia mais ressurreição.
Era uma doutrina que estava indo contrário ao que o Evangelho ensinava. Era uma doutrina que estava tirando os irmãos do princípio do Evangelho. E Paulo agora vai defender os irmãos com essa advertência, chamando os irmãos para a responsabilidade, ser prudente, a estar no Evangelho de Cristo que ele pregou, senão os irmãos não poderiam ser salvos. Cuidado, irmão. Se você estiver dentro dessas doutrinas por aí, que ensinam os homens dentro das igrejas, você está perdido da salvação. Você só pode ser salvo, e só pode estar nessa salvação, se estiver em Cristo, no Evangelho de Cristo. Então, é isso que eu prego. É convidando as pessoas a essa responsabilidade. É chamando sua atenção para você olhar isso. Eu não prego dentro do meu conceito, do que eu acho, chamando você para nenhum princípio e valor religioso meu. Eu prego a verdade que a palavra me autoriza a pregar. O meu compromisso é com o reino de Deus. Pregar a verdade do Evangelho desse reino. O Evangelho de Cristo, irmão. O que é que o povo está vivendo, sendo instruído e entregando e devoltando e vivendo sua vida consagrada com o nome de fé em Deus dentro dessas igrejas? O que é que o povo está vivendo, irmão? O que é que o povo está praticando? A quem o povo está entregando e devoltando sua vida, consagrando o seu viver dentro de uma instituição religiosa, sobre jugo e fardos de obrigações, de atividade de culto, de trabalho de culto, de tarefa religiosa, como se fosse a Deus? O Evangelho de Cristo não ensina isso. Tenha cuidado. Que Deus assim abençoe e que Deus faça você entender o que você ouviu agora dentro dessa ministração que eu fiz, esclarecendo e orientando você aqui. Saiba entender e compreenda e levando para você. É que você conheça a verdade. Esse é o meu desejo, a minha causa de ganho. É ver as pessoas... Minha causa de ganho é ver as pessoas sendo libertas da mentira, encontrando e conhecendo a verdade de Deus e por ela andar para verdadeiramente estar na salvação. Amém, meus irmãos?